Bora o Papo Green, pelo greenplay.com.br, um educador para você. Aquele nosso bate-papo descontraído, os assuntos são sérios, mas legais, interessantes, sustentabilidade, qualidade de vida, ação social e muito mais, tá? E hoje o assunto são materiais sustentáveis. Hoje o bate-papo vai ser bem interessante. E olha, vai chamar bastante atenção esse Papo Green. Queria agradecer a Sonf, nossa patrocinadora oficial, a Tenuação também apoiando sempre a gente aqui no Papo Green. E tá começando! Estamos aqui com os nossos convidados do Papo Green de hoje. O Antônio sempre comigo. O Antônio, toca aí, valeu, mais um, né? O Antônio, gerente de projetos da Sonf. O cara é o mega entendido de sustentabilidade, esse cara é fera. Tá, tamo aí pra ajudar, tamo aí pra ajudar. E do nosso lado, mais um fera, que é o Renato Salgado, do CTE, que é o Centro de Tecnologias de Edificações, tá certo? Perfeito. Consultor ali em sustentabilidade. O cara é fera, a gente vai falar de materiais sustentáveis. Eu tenho um monte de pergunta, com certeza um monte de gente tem um monte de pergunta aqui também. É bem curioso, né, Antônio? E amplo, né? Não, é um assunto muito grande, acho que vai poder explorar aqui. Vamos ver se a gente consegue manter a horinha, acho que isso aqui vai extrapolar, eu acho. Vamos lá. Ô, Renato, me fala como funciona o CTE. O que é o CTE? É uma consultoria? Me fala como que funciona. Perfeito, Cadu. É um prazer estar aqui, já antecipo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Cadu. Bom, o CTE é uma empresa de consultoria e gerenciamento no setor da construção civil, tá? Então é uma consultoria direcionada para esse setor, já atua há mais de 30 anos no mercado, nasceu em 1990 com Roberto de Souza, grande Bob de Souza, nosso CEO. Mentor, e a gente vem aí na área de consultoria auxiliando todas as empresas do mercado imobiliário, do setor da construção civil. Isso vai de construtoras, incorporadoras, fabricantes de materiais, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, mas também operadores de prédio, condomínios, enfim. É uma empresa que atua no setor já há muito tempo e vem auxiliando aí. Eu trabalho na unidade de sustentabilidade da empresa e a empresa tem várias outras unidades que trabalham com qualidade, desempenho, mas na minha área eu tento aí trazer informação, conhecimento e orientar as empresas a melhorar o seu desempenho ambiental, diminuir o seu impacto ambiental no meio ambiente, que é um super importante, pessoal. Impacta muito o meio ambiente. É o que mais gera resíduos hoje no Brasil, o maior peso de resíduos hoje no Brasil está concentrado na construção civil. Quem nunca viu caçamba? Isso, esse resíduo vai parar na... Acho que vai parar, por que ele é gerado. Então a gente vem há muito tempo já atuando no setor, eu estou há 11 anos na empresa e com muito orgulho. Qual é a tua formação? Eu sou engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Me formei lá no Pará, estado do Pará. Olha, pessoal do Pará aí. Um abraço pro pessoal do Pará aí que tá nos escutando aí. Você tá há quanto tempo em São Paulo? Eu tô em São Paulo há 3 anos, mas na empresa há 11, né? Esses outros 8 anos eu estava no Rio de Janeiro. Acho que eu tenho um pouquinho de sotaque. Eu pensei que eu fosse carioca, eu tô perguntando. Mas é esse o propósito, é itinerante o seu trabalho, né? Sim, eu viajo bastante, já rodei muito esse Brasil, levando o trabalho do CTE, a consultoria, no intuito de orientar as empresas e também ajudar a rotular. Aí a gente já vai num assunto que eu acho que vai ser bastante debatido aqui. Que é bem polêmico. Como que você classifica ou não um produto, um material, ou mesmo um prédio, que é a minha área, né? A gente fala muito de green buildings. Como você determina se um prédio é sustentável ou não, cara? Existem rótulos, existem regras, certificações de terceira parte. Então aí para trazer regras para se estabelecer isso. A partir do cumprimento dessas regras, esse prédio pode ser rotulado como sustentável ou não. Aqui no Brasil a gente tem algumas certificações para rotular edifícios, que é a minha área, mas isso se expande para vários produtos no mercado. Se um produto é sustentável ou não a partir da sua origem, a partir da matéria-prima que é utilizada, você pode utilizar aí certificações para ajudar a orientar isso. Então já é mais amplo. Já é mais amplo. É mais amplo aí, né? E a pergunta né? O que é um produto legitimamente sustentável? Quero reformar minha casa, quero deixar minha casa ao máximo com uma pegada sustentável, né? Perfeito. Então o que é um produto sustentável? Como você falou de embalagem, tem muita coisa que você vê em embalagem, né? Sou amigo da natureza, isso aqui, pegada sustentável. Cuidado com isso, inclusive. Cuidado, né? Então para quem quer, vou reformar minha casa, meu apartamento, eu quero deixar uma pegada sustentável. Eu quero ter produtos sustentáveis, né? Perfeito.
Assim, não existe necessariamente produtos intrinsecamente sustentáveis. Isso, bacana. Peso muito nessa regra. Até para não condenar, né? Sim. Chegamos até onde estamos hoje, a madeira, o concreto, o aço, tudo isso é muito útil, muito necessário, mas existe forma de se produzir e de se conceber, né, a partir do conceito de projeto, aços, concretos e madeiras mais sustentáveis. Isso que tem a responsabilidade da forma como está sendo produzido e da forma como é apresentado aos seus clientes. Então, assim, madeira, por exemplo, muitos elementos, quanto mais elementos na nossa casa tivermos de madeira, eu sou partidário da madeira. Eu acho que a madeira é um material muito versátil, é renovável e já está aí uma boa diferença, né? Tem produtos que têm origem renováveis e não renováveis. O aço, ele não se regenera na natureza. Então, ele tem um estoque, ele tem um limite. A partir do momento que você utiliza aço que vem de origem da reciclagem, você já tem um pensamento mais adiante, porque assim, produtos que são reciclados, né, você não está tirando matéria-prima da natureza de uma fonte não renovável. Então, produtos reciclados, aí já está um ponto importante. E na fonte ali. Na fonte. Uma perguntinha então para você. Hoje o aço aqui no Brasil, qual o percentual você sabe? Sim, a média hoje do mercado brasileiro, do último levantamento que você Vai ser interessante. é de 61% na média da barra de aço que a gente usa aí para fazer as nossas lajes, nossos elementos estruturais, 61% vem de origem da reciclagem. Essa é uma das cadeias mais bem estabelecidas, inclusive, de logística, para você Logística reversa, né? recuperar material no fim da sua vida útil. O aço, em qualquer lugar, você não vê aço na rua porque ele tem valor. E esse valor ele existe porque ele é reciclado, ele volta para a fábrica. Para a usina, né? Então, hoje, na média, 61% no mínimo, a gente considera que na média do aço brasileiro tem origem na reciclagem. E o alumínio? É claro que esses valores variam. A lata de alumínio, por exemplo, é um dos materiais mais reciclados no mundo. A taxa brasileira é uma das maiores, para mais de 90%. O alumínio? Do alumínio. O alumínio. Então, assim, mais de 90% do alumínio das embalagens brasileiras, né, principalmente de latinha, ele é reciclado. Então, é uma taxa altíssima. E o que isso significa? As latas hoje que a gente consome novas foram feitas a partir de latas que já foram utilizadas antes. Então, esse pensamento, inclusive aqui eu já trago um conceito que é importante a gente pensar, que é o da economia circular. Opa! Sim. Olha, o nosso modelo hoje é feito como? Você tira da natureza, você produz, e joga você consome e você joga fora. Esse joga fora que não joga fora, né? Continua dentro aqui, fora. Nosso planeta, ele tá aqui, apesar de que estão jogando muito lixo para fora mesmo no espaço. Mas assim, não é viável, não existe fora. Então, o conceito da economia circular, ele vem para a gente pensar qual que é a origem dessa matéria-prima, do que ela é feita, para que ela serve e como que eu vou dar o melhor uso para ela. Produtos que são feitos para durar pouco, vamos pensar em uma embalagem, uma água... Uma aguinha, uma embalagem de água. Pronto. A embalagem dela, você consome essa água em quanto tempo? Em segundos, minutos, talvez? Sim. E aí? Máximo hora. Mas depois o que você faz com aquilo? É a grande preocupação. O plástico, ele é um material que dura e ele demora muito para degradar na natureza. Sim. Mais de 100 anos, 200 anos. Fora a química que libera na água. Fora a química. Então, assim, será que eu preciso fazer um produto que eu levo minutos para consumir? Uma embalagem que leva anos para se degradar, muitos anos para se degradar na natureza? Então, é isso que esse conceito vem a trabalhar, isso em projeto. Claro. Como que a gente pensa as coisas para serem utilizadas da melhor forma possível e para durar o tempo que elas precisam. Você acha que poderia voltar o esqueminha vasilhame que a gente levava no mercado? Já tem voltado. Grandes empresas do setor enfim, de varejo, que já estão atentas nisso. Já estão atentas a isso, já tem legislação. Aqui no estado de São Paulo tem decretos e determinações da Companhia Ambiental do Estado, né, a CETESB, que está, claro, a partir de um cronograma, né, não é nada feito de repente, mas as empresas estão sendo chamadas a se responsabilizar pelas suas embalagens, pelo produto, pelo resíduo que é gerado a partir do consumo dos seus produtos. Porque a gente viveu né, Antônio, uma geração que não se preocupava com isso. Você ia no mercado com 12 vasilhames de refrigerante, cerveja, trocava e voltava para casa feliz, né? E tudo bem que o mercado tinha que ter um funcionário para aquilo, fazer aquela troca, né? Então, acho que ficou muito confortável por introduzir o PET, olha...
Você compra aqui, se vira. Você Depois você se vira. descarta. Vira. Não é a empresa, mas se vira. A gente chama, as empresas estão sendo convidadas a se responsabilizar Isso. pelas embalagens e pelo produto até o fim da sua vida Isso, útil. Esse é um conceito, inclusive, Cadu, que a gente trabalha muito no CTE, que é o de ciclo de vida. Tá. Avaliações de ciclo de vida. Quando você avalia o impacto ambiental de um produto, você não avalia só no momento em que ele está sendo consumido. Ou produzido. Você avalia todo o ciclo de vida. Então, de que matéria-prima ele é feito, como ele é produzido, como ele é utilizado e como ele é descartado. Então, é um pensamento... ACV, né? amplo. ACV, avaliações de ciclo de vida. Então, um pensamento amplo e que, enfim, cada vez mais as empresas estão sendo convidadas a refletir. E com esse ACV você consegue ver qual a pegada de carbono que tem, por exemplo, um determinado material, você consegue comparar entre materiais, né? Perfeito. O carbono, inclusive, que é a grande, né, o grande assunto do momento. As mudanças climáticas e as emissões de carbono para a atmosfera. A partir de uma avaliação de ciclo de vida, a gente consegue entender em que estágio do ciclo de vida de um produto ele emite mais carbono para a atmosfera. Quando a gente pensa em edifícios, né? A gente tem uma tendência a pensar que, onde que está a pegada de carbono de um edifício? Depende do ciclo de vida dele. Por quanto tempo ele vai ser... fica operando, ele é útil. Então a gente pensa no consumo de energia de um edifício. Hoje, mais da metade das emissões de carbono do edifício estão atreladas ao seu uso, ao consumo de energia para a operação do edifício. Mas tem uma grande pegada que ela acontece num período muito curto. Que é da construção, né? Que é o da produção dos materiais e da sua construção. Exato. Então, E ali aí é que as nossas escolhas fazem diferenças. Então, se o material é sustentável ou não, se ele tem uma pegada alta ou baixa, é no momento de escolher o produto e a forma como eu utilizo. antes de levantar seu Que vale a projeto arquitetônico ali. Com Tem que certeza. ver logo ali no que você está colocando. Tem materiais aí que tem uma pegada muito baixa. A madeira engenheirada tem sido trabalhado muito aí nos projetos. Então, ela, diferente de outros produtos como o cimento, o aço, ela é um material. A madeira é um material que, para ser, ela é renovável. Ela vem de árvores, né? Tá. Então, ela captura o carbono da atmosfera para poder se constituir quanto árvore e, a partir daí, ser um produto da construção. E é diferente de todos os outros. Os outros, eles só liberando ali, né? Não, ele não libera. Você emite porque você precisa extrair da natureza, Precisa de energia. todo o processo de fabricação, e a árvore não, a madeira não. Então é um dos materiais aí que tem uma baixíssima pegada de carbono e, aos poucos, as empresas da área de construção têm utilizado muito esse material. Você falou da vida útil dos produtos. Vamos lá, agora eu vou jogar a polêmica, né? Indústria têxtil, que essa aí... Algumas coisas polêmicas. Por exemplo, jaqueta. Eu gosto de Tem um jaqueta. impacto grande. Né? Então, usar uma jaqueta de couro 100% legítima e usar 10 que se craquelaram durante o tempo de... esse couro é sustentável. Você vai na loja lá, vê, couro sustentável, né? Ou couro sintético, né? Você vê bastante isso em vitrine, ó. É uma jaqueta, é um colete, é uma calça de couro sintético, é sustentável, tal. Então, já tive, né? Então eu faço uma comparação. Tem uma jaqueta de couro de 1996 intacta até hoje, 2023. Tá lá, uso ela sempre no inverno, tal. Legal, mas morreu o animal para se fazer aquela jaqueta, enfim, tem toda essa polêmica, né? Sim. E agora veio a criação desse couro sintético, né? Que ele, em 2, 3 anos, se você não cuidar bem, ou cuidando bem mesmo, passando ali aquele limpa-tecido, hidratando e tal, você vai vestir e caiu inteiro, né? Craquelou. Quando eu vejo um pontinho, eu falei, já era. Você já mexeu o braço, craquelou, já era. Como descartar? Às vezes, como que eu vou descartar isso? Porque você não vai dar para uma outra pessoa. Você fala, não, olha, não uso mais, eu vou dar para uma outra pessoa usar, né? Passo para frente. Não passa para frente, porque esteticamente já tá, não serve mais, ele fica no tecido mesmo. E aonde eu descarto? Tem como reciclar isso ou não? Vale a pena ter várias jaquetas de couro sustentável, couro sintético, ao invés de você ter uma ao longo da sua vida, né? Barato é que o Cadu ele faz a pergunta, mas ele já... Gostei muito disso. Isso a gente consegue perceber que todos nós temos essa habilidade de refletir. Sim, é uma reflexão, porque nem sempre a gente para pra pensar sobre o assunto. Tem no guarda-roupa essa pergunta, entendeu? E aí eu queria saber, porque você vai acompanhando ao longo da sua vida. Exato. Tá aqui, as outras não. Cadu, tem uma máxima que é a seguinte: nunca um produto sustentável, ele é feito para durar menos do que a gente esperaria que ele durasse. Então, imagine você uma jaqueta.
Você espera que ela dure bastante, pra você usar bastante. Claro. Se ela dura 2, 3 anos e você tem que pensar no descarte dela em 2, 3 anos, é um tempo muito curto. Eu acho. Então, assim, produtos com baixa qualidade não são sustentáveis. Eu vou trazer para um outro exemplo, fones de ouvido. Quantos fones de ouvido a gente Pode compra? falar, meu. Aquilo ali, você sai com a cara toda preta discotecando. Vai craquelando aqui. Não, tá craquelando, né? Você vai saber o que você tem na tua... Às vezes você fala, meu... Você sabe que tem fornecedores de fone que pensam nisso e já desenvolvem um projeto do produto pensando nas partes que deterioram mais rapidamente e trocam apenas aquela parte. Você não precisa jogar o fone inteiro fora. Você troca só aquela parte do fone. A parte da espuminha. Da espuminha, do contato. Tá todo dia, vamos lá, você tá na rádio, você tá discotecando, você tá ouvindo o seu som. É tira e põe, tira e põe. Então, na rádio, você vai falar a música, pum, pum, tira, né? Sim. Aquilo aqui detona rápido. E fora aqueles mais simples, né? Eu falo aquele do dia a dia. Todo mundo aí que pega metrô, tá no... Transpira. Eu quando vou e volto pro trabalho, eu vou escutando meu sonzinho, vou escutando a 89, boto o fonezinho aqui no meu ouvido e... Pô, eu uso um fone, eu quero que ele dure o mais de tempo possível. Só que ele não dura. Ele é sustentável um produto desse? Não. Você disse não, né? Durou, eu quero que fique menos. O fone é bonito, você fala, fone legal, fone então, bonito, o som é legal, mas a espuminha me A partir do conceito do projeto, a gente pode já estabelecer um pensamento, uma reflexão se o produto é ou não sustentável. Então, em quanto tempo que ele dura. Além disso, tem a forma como ele é produzido. Eu já vou chegar no descarte, que foi o aspecto que você fez da jaqueta. Mas como que ele é produzido? Quanto de energia ele consome? Quanto de água ele... Sim. A forma... ele utiliza transporte depois também. Ou não. Essas substâncias fazem mal para nossa saúde ou não. Então, todo fabricante, ele sabe o que ele bota no produto dele. Ele sabe do que ele é feito. Então, a gente tem que ter muita atenção se ele está reportando isso para você. Eu digo assim, Cadu, todo produto deveria ter o mesmo conceito de alimentos. A gente vê no supermercado a tabela nutricional. E nessa tabela, ela diz todos os indicadores de carboidratos, gorduras e substâncias que podem ou não ser preocupantes para quem... Você está sabendo que você está consumindo. Exato. Tá sabendo. Até para saber a quantidade, você tem que assistir. Também. E do que ele é feito, né? Tem pessoas que são alérgicas, então precisa saber o que tem nesse produto. Então, assim, para todos os outros materiais, a jaqueta, o fone, o ideal é que a gente soubesse do que ele é constituído, do que ele é feito, para que a gente, a partir daí, também possa entender que mau potencial ele pode ou não ter feito para ser produzido e de que forma que eu vou descartar. Os fones não vêm, né? Com essa explicação. Então, às vezes vem, mas nem todo consumidor está atento a isso. Mas nem todo fabricante também traz. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Inclusive, eu queria fazer referência aqui a um guia, uma cartilha do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Esse guia, ele traz alguns alertas para a gente se blindar do que é chamado greenwashing. Sim. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Lavagem ou maquiagem verde. Né? Isso. Então, esse termo, ele é utilizado para retratar produtos que são os falsos verdes. Falso sustentável. Falso sustentável. Ele quer se vender de uma forma, mas ele não consegue necessariamente cumprir aquele propósito de ser ou não sustentável. E aqui vão os alertas do IDEC. Aquele produto que não tem provas. Então, imagina você... O IDEC, qual é o site do IDEC? Já vão... idec.com.br idec.org.br. Isso. Muito importante que todos os consumidores possam ter essa referência. Então, um dos critérios que eles recomendam a gente avaliar é a questão das provas. Cor ecológica, jaqueta ecológica. Tá? Como que você prova que ela é ecológica? Por que você está dizendo que ela é ecológica? Você está me provando? Você tem algum... Para usar esse nome ecológico. Um laudo? Então, às vezes, a gente tem que ter muita atenção com as provas que os fornecedores têm em relação àquilo que eles alegam ter. Tá? Esse é um ponto. Um outro é a vagueza ou imprecisão. Você já deve ter se deparado com termos como amigo do meio ambiente. Já. Ecologicamente correto. Chega, me arrepio quando escuto um negócio desse. Amigo do meio ambiente, você consegue precisar qual que é o grau de amizade que você tem com o meio ambiente? Então, assim, são termos vagos, mas que induzem o consumidor a adquirir aquele produto. É marketing, na veia. Ecologicamente correto, né? O que torna um produto ecologicamente correto? É complicado. Então, a gente tem que ter muita atenção. Em geral, quem utiliza esses termos, a gente tem que ter uma atenção
Que é onde Tem já, que ter um cuidado. já liga o alerta. Já liga o alerta. É. Será que é importante eu adquirir esse produto? Será que isso realmente é ecológico ou não? Tem que ter atenção com isso. E relevância. Por exemplo, a minha telha ela não tem amianto. Pô, mas tem legislação no Brasil que proíbe o amianto. Toda nova telha de fibrocimento não pode ter amianto. Se você diz que não tem, isso não é um diferencial para você, porque obrigatoriamente você não pode ter. Sim. Então a gente tem que ter atenção com isso, que às vezes isso é colocado para a empresa se destacar. Então nem sempre isso é o básico do básico, né? Sim. Dos males o menor. Esse é um aspecto muito importante, né? Essa minha garrafinha plástica, eu tô usando menos 50% de plástico nela. Ela tem menos 50% de plástico do que uma convencional. Pô, mas o problema da garrafa plástica não é a quantidade de plástico que tá nela. É a forma como eu descarto ela. O problema que ela gera quando ela vira um lixo. Vai pro oceano, né? Ela vai pro oceano. Vai continuar sendo um problema pro oceano, etc. Então, esse dos males o menor, é importante todos nós ficarmos atentos a isso. E, por fim, os falsos rótulos, né? Quem nunca viu aí numa embalagem ou num produto uma logozinha assim, que chame a atenção, assim, verde, às vezes para produtos eficientes, uma lâmpadazinha assim, você fala, nossa, esse produto é bacana, mas isso aí não está embasado, não é uma certificação. Selo e é um selo fake. Ou fake, totalmente fake. Tá. Então, assim, em geral, essas são as principais orientações que a gente dá. A gente tem que ficar atento e tem que questionar. Eu sou daquele que tem a máxima de temos que perguntar para os fornecedores. Eu já caí nessa. Num momento da minha vida, tava lá com um sabonete ali, tal, que a gente utiliza no dia a dia, mas a embalagem não dizia de que forma, do que ele era feito. Eu não sabia em que... Mas o sabonete estava lá ecologicamente correto ou não? Era um sabonete saudável para você usar? Ele não chegou a usar esse termo, mas eu não sabia como descartar, porque ele era um papel, mas era um papel que parecia plástico. Aí você fica, isso é papel ou da embalagem? Da embalagem. Embalagem. Tudo bem. Isso é papel ou plástico? Como eu descarto? Ele não diz na embalagem do que ele é feito e como que eu devo descartar. Porque tem que ter um símbolo específico ali, né? Tem um símbolo, tem uma norma. Tem uma norma que define um símbolozinho ali. A gente tem que sempre se basear também em normas para poder determinar as autodeclarações, né? Então, se eu digo que eu tenho conteúdo reciclado, meu produto foi feito a partir da reciclagem. Existe uma norma, ISO 14021, determina como que você deve utilizar os termos, como que você calcula se um produto é ou não feito a partir da reciclagem. Então, essa norma determina, inclusive, que você tem que dizer o percentual. Então, o meu produto é 30% reciclado. Isso quer dizer que ele foi feito, 30% da matéria-prima dele veio de origem. Foi aproveitado ali. Foi aproveitado. Então a gente tem que ter atenção. Acho que o grande alerta, o toque que eu dou para todo mundo aí que está nos escutando é ficar atento ao marketing que está sendo utilizado no produto e questionar os fabricantes. Eu acho que essa é uma grande virada de chave. A gente, às vezes, incumbe muito neles as responsabilidades, mas a gente tem que entender a nossa responsabilidade quanto consumidor de perguntar, de questionar, porque isso vai fazer também ele se preocupar mais com o assunto. Legal, Renato. A gente falou bastante, já deu para elucidar bastante aí sobre reciclagem, os produtos sustentáveis, né? Eu queria que você falasse, explicasse também um pouquinho um termo que é interessante, o upcycling. O que é o upcycling? Explicar pra gente. Sim. Bom, o upcycling tem sido realmente um tema que tem sido muito debatido, né? Nos projetos também que a gente tem trabalhado aqui no CTE. E o que consiste, né, o upcycling? É dar um propósito a algo que não tem mais serventia, que não é mais útil. Exato. Então, assim, você, por exemplo, gerou um resíduo a partir de um determinado processo, você está dando uma nova vida àquele resíduo, uma nova função, uma nova utilidade. Então, o upcycling, ele vai antes da reciclagem. A reciclagem, você tem que transformar, tem todo um processo industrial, físico-químico, para transformar aquele resíduo, aquela embalagem, em matéria-prima, para ser transformada num novo produto. O upcycling, para entrar no início da cadeia, né? O upcycling, ele não exige esse processo todo de transformação. Não volta à origem. Não volta para ele pode virar um outro produto, é isso? Isso, ele não volta para a fábrica. Você está dando uma nova vida a ele ali no ambiente que você está. Vou te dar um exemplo. Na construção civil é muito comum gera muito resíduo, como eu comentei no início da conversa. Então tem muito entulho, né? Gera muito resíduo de bloco quebrado. Então, às vezes, você pegar aquele caco do bloco quebrado e dar uma nova função a ele serve ainda como um bloco quebrado. O ideal é que não gere. É importante destacar isso, né? A gente nunca quer reduzir
a geração de resíduos é muito importante. A gente nunca quer que gere resíduo. Mas se gerou e é intrínseco de algumas atividades gerar, vamos dar uma nova vida. Vamos utilizar isso de uma forma mais inteligente e mais sustentável possível. Então, como que você pode utilizar um bloco quebrado? Eu já tenho um projeto que a gente já trabalhou, eles fizeram uma parede, Cadu, eles preencheram a parede com esses resíduos, com as sobras de bloco. Então o projeto foi pensado para reaproveitar o resíduo do bloco que ele sabia que ia ser gerado durante a fase de construção. Isso é muito bacana. É uma mudança de paradigma muito grande. Boa, hein? Você pensar na geração do resíduo que vai ser gerado durante a obra. Isso na etapa de projeto, para quando o edifício for ficar pronto lá na frente. Então o upcycling é isso. Consiste em uma forma de você dar novo valor para aquilo que era considerado que teria que ser descartado. Agora, é claro, a gente tocou num ponto que é fundamental. A gente nunca quer que algo vire resíduo. Exato. Vou botar no exemplo da jaqueta. Sim. Vamos fazer uma parede de jaquetas ecológicas que craquelaram e a gente não consigo mais utilizar. Pô, isso não foi feito não foi pensado para ser feito dessa forma. Mas eu acabei dando uma nova utilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado também para não cair no falso ecológico, no falso. Vou dar um exemplo que eu vi de um stand numa feira de eventos que uma empresa de comunicação visual que montou. É uma empresa de pastas de dente. Eles pegaram todos os resíduos do tubo de pasta de dente. Sim. Eles reciclaram aqui, não sei se é reciclar ou reaproveitar aqui de uma maneira que virou quase que um concreto feito com aquele material. Entendi. Então todas as paredes, o stand inteiro, você via que tinha pedacinhos ali, até da marca do tubo de pasta de dente, mas eles inventaram ali uma parede de um produto que é isso? Batia duro. Não, isso aqui é feito com tubos de pasta de dente. Que interessante. Que interessante, né? E ganharam até um prêmio com isso, né? A empresa ganhou um prêmio com esse stand e tal. E vendeu-se como um upcycling. Olha que legal, né? Agora, assim, interessante e ecológico. É importante a gente estar atento, porque assim, isso é legal para uma medida pontual, né? Para destacar, às vezes até chamar a atenção. Chamar a atenção para o evento como foi. Agora, é claro que em larga escala, não dá. Isso não viabiliza. Você não pode, até por questões normativas, né? Para você conceber paredes, para você conceber elementos estruturais, pisos, eles têm que atender a normas técnicas. Sim. E nem sempre o upcycling ele é feito com esse cuidado. Mas para essa função de educar e de chamar a atenção para o tema, que é a educação ambiental, isso é fundamental. Então, trazer a embalagem para a construção e chamar a atenção a isso e fazer a gente refletir sobre o nosso padrão de consumo, sobre o padrão de produção, inclusive, é importante para essa função. Cumpriu o seu papel ali, total. Legal para chamar a atenção. Da mensagem que queria passar. Exato. Bem legal. Bom, Renato, eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo Green. Você gosta de reggae, né? Eu sempre pergunto pros convidados, você é a pegada do reggae. Eu sou da pegada do reggae, eu gosto muito de rock também, mas o reggae é algo que Mas é lá do Pará, é isso? Então, lá no Pará tem uma cena reggae interessante, tem umas bandas muito bacanas lá de reggae, e a gente tá colado ali no Maranhão. Maranhão, tem o DJ é do Maranhão, não é? Do Maranhão. O DJ, reggae. Então, assim, mas eu gosto muito de reggae, de rock. Minha mãe me puxou mais pro reggae, meu pai me puxou mais pro rock, e eu sou essa combinação. Legal. Então acho que reggae e rock caminham juntos aí. Legal. Dá pra reciclar os dois aí. Dá pra reaproveitar. Dá pra reaproveitar aí. Tá bom. Queria agradecer Renato Salgado, da CTE. Muito obrigado pela presença, ter participado com a gente aqui no Papo Green. Foi divertido, esclarecedor demais, né, Antônio? Total. Muito legal. Bom. Né? E o Antônio aqui, que é meu fiel escudeiro, né? Muito obrigado aí pelo convite, estar junto com você aí. Muito legal, cara. Então, valeu, Antônio, Renato. Valeu. Ficando por aqui mais um Papo Green. Valeu, som, Fia Atenua Som. Até o próximo Tchau, Papo Green, pelo Green Play.